Olá, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou passando aqui para deixar um devocional a qual o Senhor, neste momento, o Senhor Jesus Cristo, me despertou para mim falar de algo muito interessante sobre o olhar de Jesus. Estava eu meditando a palavra e li um texto a qual eu fiquei constrangido e também triste e também consolado ao mesmo tempo. Se encontra no livro segundo escreveu o Evangelho de Lucas, capítulo 22, no versículo 61. Lucas, Novo Testamento, 22, 61, que diz assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Que olhar! Fique imaginando, que olhar foi esse? Que no versículo 62 a palavra diz: E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Que olhar foi esse? Que Jesus olha para Pedro a tal ponto que este olhar de Jesus constrange Pedro e ele sai desesperadamente para fora, triste. Se você lê o contexto, se você lê o título, fala que Pedro nega Jesus. E Jesus já tinha falado sobre as negações de Pedro. Só que o que Pedro não sabia é que Jesus ia olhar para ele mesmo, ele negando a Jesus. Mesmo perguntando, mas tu é um galileu, tu andava com ele. E mesmo ele negando, não sou eu nunca andei com ele. Mesmo as pessoas dizendo, mas tu tem jeito de ser discípulo dele. E mesmo assim ele negando a Jesus Cristo. Mas o que me deixou constrangido neste momento que eu estou compartilhando com você esse texto foi esse olhar. E eu fiquei me imaginando e confesso a vocês que chorei um pouco, porque quantas das vezes o olhar de Jesus penetra dentro de mim e de você quando nós se esquecemos dele, quando nós falhamos, quando nós erramos. Quantas das vezes o olhar do meigo nazareno penetra na nossa alma, mesmo muitas das vezes nós achando que ele não está nos observando. Sabe, muitas das vezes eu e você, sem hipocrisia nenhuma de dizer, independente do seu cargo eclesiástico, se você é pastor, se você é um líder, se você tem um departamento dentro da sua igreja, se você é cristão, independente da sua situação, Jesus olha para você. E a Bíblia nos ensina muita coisa, e uma delas é que mesmo nós, essa é muito forte, mesmo nós negando a Jesus Cristo, Ele continua olhando para mim e para você. Um olhar tão constrangedor que muitas das vezes faz eu e você cair em si e se arrepender dos nossos erros e falhas. Quero dizer para você que está no outro lado deste celular, que vai tirar um tempo para escutar essa mensagem, Jesus está te vendo. Jesus está
penetrando os seus olhos sobre mim e sobre você. Certa vez, numa tempestade, Jesus ia caminhando sobre as águas e Pedro, o mesmo Pedro que nega Jesus, ele vai caminhando sobre as águas. Mas os olhos deles estavam fitos em Jesus Cristo. Mas a tempestade, a palavra diz, estava forte, o vento agitado, o mar agitado, o vento soprando forte. Pedro, ele resolve de tirar os seus olhos daquele que chamou. E o resultado, você sabe, Pedro começa a se afundar. Agora vem algo interessante, talvez você não parou para pensar. Quando Pedro vai se afundando, ele diz: Mestre, não deixe eu morrer. Jesus Cristo, com toda certeza e convicção, estende as suas mãos para Pedro e olha para Pedro e diz: homem de pequena fé. Por que duvidaste? Sabe o que o Senhor está falando comigo e com você neste momento? Independente dos nossos erros e falhas, independente quando nós negamos, independente quando nós durante o dia abandonamos Ele, Ele continua olhando para mim e para você. É por isso que eu e você somos imperfeitos. Você, pastor, você que é obreiro, você que é membro, você que vai na igreja, você que parou na caminhada, Jesus continua olhando para você e Jesus é perfeito. Mas as nossas imperfeições não conseguem afetar a santidade de Deus através do seu Filho Jesus. Mas a santidade de Jesus consegue nos aperfeiçoar. Prova? A mulher do fluxo de sangue, a expectativa dela era tocar em Jesus, mas o que aconteceu? Ela toca em Jesus. E o que Jesus faz? Vira aí. Olhe para a mulher. Quem me tocou? Quando os olhares de Jesus penetram nos nossos olhares e no nosso coração, há cura, há restauração, há transformação. É notório quando os olhos de Jesus estão sobre mim, sobre você, as pessoas veem que de nós sai qualidade, sai virtudes de Jesus. Através não do muito falar, ou de pregar, ou de louvar bonito, não, ou de ter uma oratória, mas é de nós ter um testemunho, ser testemunha de Jesus, ter um caráter que Jesus é sobre nossas vidas. O olhar de Jesus é tão penetrante que Zaqueu, ele queria conhecer Jesus Cristo. E ele planejou algo de subir numa árvore grande ou numa figueira brava, dependendo das traduções bíblicas. Mas ele sobe com a expectativa de ver Jesus, mas pasme, Jesus vai passando por baixo e olha para cima e disse: Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém eu estar na tua casa. O olhar de Jesus faz um convite para mim e para você. Não estou falando da casa material, estou falando o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo, eu sou o templo do Espírito Santo. É por isso que o Evangelho, as boas novas, não muda, continua sendo arrependei-vos. É por isso que a palavra de Deus tem que nos constranger, porque eu e você temos que ser transformados dia após dia. Não existe ser humano nenhum ou homem nenhum na face da terra que não precisa todos os dias ser transformados pelos olhares de Jesus Cristo. Meu Deus, e quando eu leio esta palavra nessa profundidade e diz: e virando o Senhor olhou. Os olhos do Senhor percorrem por toda a terra. E nesse exato momento Ele está olhando para você, aonde você está.
Independente se você está errando, falhando ou não, Ele está olhando para você. Lembrando que hoje Jesus, Ele é o nosso advogado, mas naquele grande dia, Ele é o grande juiz. Ele é. Sabe, tinha um homem chamado, e você conhece, o apóstolo dos gentios, chamado Saulo. Ele era um homem que gostava muito da lei, era um homem que estudava muito, era um homem que usava a lei para perseguir aqueles que invocavam a Jesus. Mas certo dia, ao caminho de Damasco, os olhares de Jesus fizeram ele ficar cego. E a palavra diz que uma luz tão forte, mais que o sol do meio-dia, fez Saulo dizer: quem és tu, Senhor? E Jesus, olhando com os olhos de chama de fogo para Saulo, diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Duro é você lutar, recalchutar contra os aguilhões do céu. Sabe, duro é você tentar resistir os olhares do Senhor Jesus Cristo todos os dias. E quando você tenta resistir, você vai ser que nem Saulo. Você vai viver de religiosidade. Talvez você não vai gostar do que eu vou falar, mas você vai viver somente momentos de culto, de frequência de igreja. Você não vai conseguir viver essa intensidade com Jesus todos os dias. Mas se você deixar esse mesmo olhar que olhou com profundidade para Pedro, olhar para você, que quando ele olha para nos purificar, para nos santificar, para arrancar todas as coisas que impedem nós se aproximar do Senhor, tenho toda certeza, você se torna verdadeiramente um membro de um corpo onde o cabeça é Jesus Cristo. Que olhar é esse? A pergunta é: que olhar foi esse que constrangeu Pedro a tal ponto que ele sai do lugar e chora amarguramente? Sabe, é o mesmo olhar que ele está olhando para mim e para você hoje. Que você possa, nesse findar de noite ou findar de dia, depois que sair desse devocional, você fazer uma meditação. Independente, eu gosto de falar assim, independente do que você tem dentro da igreja, que tipo de cargo, eu gosto de dizer que eu não tenho cargo, eu tenho vocação. Deus me chamou para fazer a vontade dele. Independente do que você tem, um cargo eclesiástico, medita, se examine. Como o Senhor está olhando para mim e para você neste dia. E tenha toda certeza, o olhar de Jesus é profundo. Que Deus abençoe esse fim de dia maravilhoso. Deus abençoe a sua família. Obrigado por você ter paciência, por estar sendo abençoado por esse devocional. E eu digo para você, a palavra de Deus, ela tem que ser confrontadora. Ela tem que nos lapidar todos os dias. O Evangelho de Jesus Cristo, ele ainda tem que ser uma espada de dois gumes. Um grande abraço do seu amigo pastor José Biratã, que Deus abençoe em nome dele, Jesus.